Queridos irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos. E onde quer que nesse instante estejamos, que possamos sentir o hálito divino a perfumar as nossas almas. Como aquelas manhãs primaveris, que os raios solares interrompem o domínio das sombras e nos toca com tal lirismo que nos faz soerguer da cama, abrir as janelas e contemplar o mundo lá fora, desde que é devidamente irisado, intimamente, pelos raios maviosos de Deus nosso Pai. Em verdade, muito de nós tem se angustiado por conta desses dias desta quarentena. E não são poucas pessoas que têm se permitido ir de encontro a algumas diretrizes porque não suportam mas ficarem cerceados em seus lares. Nos perdoe. Será que nós já mergulhamos em profundidade? Será que já observamos o suficiente para sairmos? Assim eu vos digo, e vamos fazer esse passeio. Queria falar da cosmogonia judaica. O judaísmo, como alguns sabem, aquele primeiro passo, ou primeiro evento dessa proposta divina de expansão dos seus ensinos. Se estivéssemos nós dentro de um ambiente, seja corporativo ou acadêmico, um projeto piloto, um povo escolhido, onde seriam os multiplicadores, ou, dentro desse simbolismo, a semente, que depois seria esparzida com o sopro de Deus, que nós conheceremos na história por diáspora. E espalhando esses grãos, cairiam em todo o orbe, e teríamos árvores frutíferas dos ensinos de Deus. Nós sabemos que dentro dessa cosmogonia, cada ser humano é um microcosmo dentro do macrocosmo. E aí vem uma orientação bem interessante. Naqueles dias, eles diziam que existiam 7 céus, também 7 infernos. E dentro de nós, a condição de microcosmos, também temos essas instâncias. Só que aí vem algo muito interessante, meus irmãos. É que eles então falam em uma ordem inversamente proporcional. Se você quiser ir até o 7º céu, se você quiser ter esse relacionamento profundo com Deus, você tem que ir à maior profundidade do seu ser. Esta é a ordem. Para atingir Deus no mais alto do seu esplendor, nós temos que mergulhar no mais íntimo de nós mesmos. É por isso que existe esse brocardo popular. Quanto mais dentro, mais fora. Essa quarentena, queridos irmãos, é para que nós mergulhemos profundamente em nós mesmos e revisemos os nossos conceitos. Para que quando a primavera nos tocar, para que quando a gente saia da gente, saia um novo homem. Nós temos entendido isso de uma forma equivocada.
Muitas vezes, nós temos simplesmente pedido que o tempo passe. Nós queremos que o tempo passe para que voltemos à vida anterior. E essa não é a proposta. Que tudo volte a ser como antes. Não é esta a proposta. Em verdade, queridos irmãos, nesse nosso relacionamento, nós entendemos que mudaram-se as regras. Nós temos que rever os novos conceitos. Não vai mais ser como era antes. Esse é que é o desiderato. Esse é que é a proposta. Então, eu até me recordo agora de um cristão tibetano. Até oriento que depois vocês leiam. Aqui no Brasil tem uma biografia dele chamada O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Foi traduzido por um pastor chamado Boanerges Ribeiro. Esse cristão tibetano, ele diz, em alguns momentos, eu vou trazer só 2 momentos, diz que o ser humano, ele vive nadando na face de um lago. E ele se inebria com o que existe e com o que ele vê. Mas se ele mergulhar profundamente nesse lago, ele vai descobrir as jazidas das maiores riquezas. E esse lago é o seu próprio espírito. Em outro momento, ele foi levado à Europa, logo após a Primeira Grande Guerra, que é a Guerra das Trincheiras, onde se destruíram os jardins da Holanda para cavar as trincheiras. Enquanto o povo pessimista dizia, o mundo está destruído, ele então assevera, descobriu-se que por baixo daquelas camadas férteis, mais fertilidade existia. E os jardins que eram belos, mais bonitos ficaram. O que é que nós sabemos a respeito de nós mesmos? Se nós observarmos, e eu vou trazer um ensaísta inglês, um poeta inglês belíssimo, fora também pastor, teólogo, incompreendido nos seus dias, John Donne. Vocês vão lembrar dele a partir de Ernest Hemingway. Hemingway foi um escritor americano, dito da geração perdida. Ele faz inúmeros livros. Ele faz Por Quem os Sinos Dobram, Paris é uma Festa, inúmeros. E ele divulga esse pensamento de Donner. E Donner diz assim, nenhum ser humano é uma ilha isolado dos outros. Nós somos porções de terra de um continente. E que se nos desgarrarmos pelos oceanos da vida, não deixamos de ser promontórios ou um solar reduzido. E então ele continua, a morte de qualquer ser humano me incomoda, porque faço parte do gênero humano. Então não me perguntem por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. A grande proposta, queridos irmãos, é que nós consigamos fazer essa travessia. E nós temos nos perdido nesse caminho. Faz-se necessário que nós percebamos a quem nós seguimos. Porque nós podemos estar seguindo pessoas tal qual nós, igualmente perdidas. Deixa eu narrar uma experiência particular. Ainda muito jovem, ensaiando os meus primeiros passos de adulto, me encontrava em uma busca comercial, estava em Brasília. E acabamos os trabalhos no domingo à noite,
minha filha recém-nascida, em Maceió, aqui em Alagoas. E eu, inquieto, querendo ficar com ela, inventei de vir de carro no domingo à noite mesmo. Aqueles não eram dias de aplicativos. E eu decidi atravessar o grande estado de Minas Gerais, esse grande em inúmeros aspectos, mas também físico. A madrugada fria, e eu ali meio que sem saber o rumo direito. Quando parei para abastecer, tinha um caminhão parado à minha frente com a placa de Alagoas. Eu disse, vou segui-lo. O caminhão se distanciava e eu apertava o pé acompanhando o caminhão. Quando surgem os primeiros raios do sol, que eu consigo ver o caminhão, tinha uma placa que todo bom caminhão tem. E naquela placa dizia, não me siga, estou perdido. E eu tirei uma lição daquele momento para mim. Como nós, queridos amigos, temos caminhado, a quem nós temos seguido? Porque é nessa breve parada que todos nós estamos fazendo agora, que nós temos que identificar. Nós temos que identificar e perceber a simplicidade e a profundidade dos ensinos do Cristo. Nós temos que ter essa compreensão do que o Mestre representa para nós nesse momento tão difícil. Porque Jesus, ele diz, nessa simplicidade e profundidade, buscai primeiro o reino de Deus. O resto virá como consequência natural. Imaginemos, pois, que nós polarizamos. Em dado momento, nós vivíamos um culto à divindade e não prestávamos mais atenção a nada. Tem-se um movimento intelecto-cultural, o renascentismo, riquíssimo, e o homem começa a ser trazido para o centro, que nós vamos conhecer mais adiante como antropocentrismo. E neste período, nós retiramos como diretrizes do nosso ser os ensinos do Mestre. E começamos a acreditar que somos autossuficientes. Mas claramente percebemos que a humanidade está enferma, está adoecida. E só existem doenças porque existem doentes. E faz-se necessário que estanquemos os passos, criemos um estacato, revisemos os nossos valores, ressignifiquemos a nossa jornada, como nos diz a PNL. Deixemos de ser quem somos, ou em psicologia nos desidentifiquemos, para que nós possamos encontrar esses valores em nossas almas e caminharmos, ainda que em passos tímidos, mas em direção ao equilíbrio, à felicidade. Domênico de Masi, um filósofo contemporâneo, é dele o ócio criativo. Em um dos seus livros, acho que é O Futuro Chegou, ele diz: vim de um ambiente pobre da Itália, onde as pessoas juntavam seus parcos recursos para pagar uma passagem de navio e ir para áreas mais ricas da Europa. Só que por conta desses valores ínfimos, nós ficávamos escondidos no navio. E quando as classes mais privilegiadas se dirigiam ao restaurante, nós tínhamos a oportunidade de irmos ao convés para recebermos o sol farto.
E aí se dividiam aqueles em dois grupos, o grupo de popa e o grupo de proa. O grupo de popa é aquele grupo que vai lá para o final do navio e fica olhando as terras de onde saíram, sequer conseguiam perceber que ali eram dores reiteradas, mas ficavam chorando de saudade daquele ambiente de sofrimento. Mas tinha um outro grupo. Esse outro grupo se deslocava à proa e ficavam não somente sonhando com as novas terras, mas identificando como deveriam agir quando lá aportassem. Nós estamos nessas descobertas. Nós temos que ressignificar os nossos valores. Porque, queridos amigos, a Bíblia nos enriquece com esses valores. Tem um simbolismo que se traduz em atualidade. No primeiro livro da Bíblia, que nós conhecemos por Gênesis, no idioma hebraico, Bereshit, ele vem nos trazer inúmeros ensinos, como toda a proposta da Torá. Tem um dos ensinos, trazido pelos mestres, que diz que a Torá tem 70 faces. Isso implica dizer as inúmeras oportunidades que a gente tem de interpretar. O que é que ocorre? Narra este livro a passagem de Ló. Ló vive em uma das cidades preconizada pelo desalinho, pelo desequilíbrio. E aí é convidado a sair dessa cidade por conta das dificuldades que existiam. E ele deveria dali se ausentar com sua companheira, com sua família. Narra então este livro que a sua companheira olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. É importante que nós entendamos que esse olhou para trás, esse virou uma estátua de sal, é que nessa nova oportunidade, ela sentia saudades do mundo em que vivia. E porque não conseguia se encontrar no novo momento, nós poderíamos fazer uma catarse e dizer que ela, saudosa, não se permitiu viver um novo instante. E essa ausência de vontade, essa desmotivação, levou a um estado muito conhecido nos nossos dias de depressão. Então, queridos irmãos, nós temos que entender essa nossa transição. Porque o Cristo se apresenta como caminho. E este diálogo, para que nós entendamos a quem nós estamos seguindo. Isso se faz por demais importante, a quem eu sigo. Porque são muitos saberes nos nossos dias, que nós não podemos desconsiderar. Mas temos que passar por esse crivo da razão, mas que ele se encontre jungido pela fé, alicerçado, ancorado na plataforma que é o Evangelho de Jesus. Se faz necessário justamente esse silêncio exterior, nos sentarmos em torno do Evangelho do Cristo, para entender a profundidade dessa citação do Mestre. Graças vos dou, meu Pai, por negar essas coisas aos sábios e doutos e ofertá-las aos simples e humildes. O reino de Deus não vem com construções exteriores.
O reino de Deus não está aqui, ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Esse momento em que nós caminhamos e que paramos para rever, não dá mais para caminhar do jeito que está. São bem antagônicos os comportamentos. Há quem promova a paz, há quem viva do comércio bélico. Há quem institua a proposta de educação infantil e há quem se permita a erotização das crianças. Há livros que dignificam a jornada humana. Há livros que semeiam o lodo e o pântano no meio de corações infantis, incautos. Temos que criar um estacato e revermos a quem estamos seguindo, para que haja um momento melhor em nossas vidas. Observemos, pois, o entorno de nós, que infelizmente nós aprendemos a não perceber. Uma das características dos nossos dias é a relação do que nos falta, não do que nós temos. Pode parecer pueril, mas isso é de uma profundidade. Porque quem entende, que percebe o que tem, começa a ser grato. E a gratidão, queridos irmãos, é o subpiso da felicidade. Quando você começa a perceber o que tem. Ora, há quanto tempo nós não percebíamos? Algo muito simples. Está dentro do automatismo da fisiologia humana, o respirar. E de repente, tem sido algo tão difícil. São dias claros, mas para quem tem olhos para ver, no Evangelho de Jesus, trazido por João, esse evangelista diz assim: eis que os campos estão brancos, pronto para semeadura. Há uma necessidade de fazermos uma separação do joio e do trigo. E no pensamento egóico dos nossos dias, nós achamos que somos trigos e os outros são o joio. E a gente não consegue entender que dentro de nós há joio e há trigo. E que cada pessoa precisa tirar o joio de sua alma. Que foi para isso que o Cristo veio. São tantas vozes que nós nos encontramos perdidos. A doutrina espiritista, ela vem em passos adredes marcados para a evolução espiritual. Como falamos anteriormente, no Evangelho de João, no capítulo 16, no capítulo 14, perdoe-nos, versículo 16, Jesus atesta que viria o Paráclito. E nós precisamos entender a luminosidade que a doutrina espírita traz dentro desse contexto do conhecimento acadêmico. Para que jungido, o homem odierno tenha as ferramentas necessárias que lhe permitam a evolução tecnológica, a evolução materialista, a evolução do progresso material, mas sem perder a conexão
com a evolução espiritual ou vertical. No livro Vinha de Luz, Emmanuel nos diz que o Evangelho de Jesus é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E como nós podemos entender isso, meus irmãos? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro lançado à sociedade a 18 de abril de 1857. Por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que apresentar-se-ia à sociedade através do pseudônimo de Allan Kardec. Como falamos anteriormente, Kardec inquire os espíritos e estes vão responder para iluminar a jornada da humanidade. E nós estamos falando, desde a semana passada, do livro 3 do Livro dos Espíritos, que são 4 livros em um. Esse livro 3, intitulado As Leis Morais, tem no seu capítulo 8º As Leis do Progresso. E a questão 793, Kardec pergunta a esses espíritos: como nós reconheceremos uma civilização plena? Uma civilização completa? E então que os espíritos respondem: nós a reconheceremos pelo avanço moral. Então, sobre esta ótica de simplicidade e profundidade, nós não encontramos nesse atual instante esse modelo. Porque os espíritos continuam nessa mesma pergunta dizendo que há uma evolução do progresso material, mas que não está jungido a esse avanço moral. Então faz-se necessário a mudança dos conceitos para que nós engendremos esse amanhã que aos nossos passos, no mínimo, se encontrariam muito distantes ou em uma visão pessimista, inatingível. Sim, para com os valores que nós estávamos sedimentando os nossos relacionamentos. O evangelista João, queridos irmãos, ele nos diz: observai se os espíritos são de Deus. Por que nós estamos dizendo isso? Porque no meio desses valores, ou de pseudos valores, o ser perdido está seguindo as vozes que eles não aprofundam. A doutrina espírita viria nos falar de quem representa o Cristo. É a questão 625 desse mesmo livro. Qual o modelo ofertado por Deus à sociedade? E os espíritos respondem: Jesus de Nazaré. A doutrina se expande, consorcia, alicerça, minudencia. O Evangelho segundo o Espiritismo, que contém as máximas morais de Jesus, em seu capítulo 6º, apresentado como Cristo Consolador. Na parte Instruções dos Espíritos, no item 5, existe uma comunicação chamada Advento do Espírito da Verdade.
E se nós pudéssemos criar no ambiente da nossa mente, nos refolhos da nossa alma, as minudências ou as particularidades nas leituras que fizemos dos dias do Cristo, quando na carne esteve conosco na Galiléia longínqua, onde o verde, as flores, o cheiro das tamareiras, criava um cenário ideal para que a voz divina reverberasse. No aramaico, desconhecido por nós, a comunicação vem, e o Espírito da Verdade diz: venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Porque Deus não quer que os seus filhos se percam. E faz um enunciado de ajuda. E mais adiante, nessa mesma comunicação, ele diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, os dois grandes mandamentos. O lume, o amor, a questionar os nossos relacionamentos. O instrumento, o conhecimento. Porque, queridos irmãos, muitas vezes escutamos mensagens que não têm como base o Evangelho de Jesus, que não apresentam o Cristo como um governador espiritual do nosso órgão, como o caminho, a verdade e a vida. Então nos deixe criar este momento. É o momento em que Jesus vai se despedir dos seus discípulos. E ele vai dizer que existem inúmeras moradas, mas que ele vai ao Pai. E Tomé lhe pergunta: mas nós não sabemos o caminho, como chegaremos? E ele diz: eu sou o caminho. Quem a mim segue chegará invariavelmente ao Pai. E Filipe lhe pergunta: mas me apresente o Pai, para que nós o reconheçamos. E ele diz: eu convivo com vocês. Quem a mim conhece, conhece ao Pai. O Evangelho de Jesus reverbera entre nós há 2 milênios. Quando a doutrina espírita se apresenta, com o lema fora da caridade não há salvação, apresentar-nos-ia a broca, que se adentra ao nosso peito sem promover dores, e acessa os recônditos de nossa alma, para que os veios adormecidos de Deus venham à tona. A caridade faz com que a gente mergulhe na gente mesmo e descubra o Deus em nós, para que eu possa sair e me relacionar com as outras pessoas, já que a doutrina espírita se vincula em passos concatenados à primeira revelação do povo judaico. Observemos, queridos irmãos, a quem temos seguido. Estes são dias confusos. Mas, no abrigo do Evangelho, nessa luz que se adentra e ilumina os excessos de nossa alma, nós entenderemos a necessidade da mudança de comportamento. Cada um de nós somos convidados a essa renovação. Sabemos que em uma sociedade
que se vale dos valores materiais, sociais, para dar importância. Recordemos-nos que Jesus, queridos irmãos, veio num momento em que as asas soberanas da águia, que era Roma, fazia sombra para todo mundo. Jesus não veio como descendente de Gaio Otavianos, não veio vinculado aos doutores da lei. Ainda que seu psiquismo tenha atraído espíritos como Tito Livio, Mecenas, Sêneca, Ovídio, Virgílio, o Cristo vem em uma região subjugada e a região mais pobre de Israel, a Galileia. E Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, assevera que Jesus escolhe daquela região humilde os 12 mais humildes. Importa o que a gente reflete. O Evangelho é apresentado à sociedade através do grego. Porque Roma toma conta do mundo e se utiliza do idioma grego como idioma mundial. O Evangelho é escrito em grego, mas tem um pensamento oriental. Evangelho é a junção de duas palavras, eu e angélio. Eu de boa, angélio de notícia, novidade. Evangelho, a boa notícia. Essa boa notícia, esse livro da esperança, que faz com que tenhamos os olhos de amanhã, que consigamos ver o sol brotando além das nuvens pesadiças. Jesus, queridos irmãos, em suas próprias palavras nos diz: não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco até o fim de todos os tempos. Enquanto perdurar o orgulho e o egoísmo, enquanto existir a indiferença, a dor do outro, enquanto existir o descaso, Jesus permanecerá conosco. É Ele que rege a terra. A terra não é um anal desgovernado, não é um albatroz à deriva. A terra passa por um processo de evolução inadiável, impostergável, e que precisa da adesão. E essa adesão se faz no revisar dos nossos conceitos, tendo por modelo o Evangelho de Jesus. Porque o mesmo Emmanuel nos diz que o Evangelho é o celeiro do pão da imortalidade. Nós nos tornamos imortais quando nós trazemos o reino de Deus para a terra. Porque o Cristo dizia: por enquanto o meu reino não é deste mundo, e não é. Mas Ele está acelerando esta mudança. Porque enquanto esteve sob a nossa tutela, nós postergamos. Então, onde quer que nós estejamos, na singeleza do nosso ser, na limitação do nosso alcance, na impressão diminuta que cada pessoa faz no grande tecido social, contribuamos. Importa que cada um faça a sua parte. Jesus a ninguém exclui. Vinde a mim todos vós.
Eu sou o pastor. Quem não vem por mim é um salteador. Vozes inúmeras chegam, mas vejam se elas se afinam com Jesus. Não nos desesperemos. Jesus é o Mestre. Jesus é o caminho. Observemos se estamos no caminho. Quanto mais rápido aderirmos a esta vivência, mais célere dar-se a mudança. Mais rápido se descartam as dores. Porque as dores são os recursos últimos que Deus utiliza para a nossa evolução. Não nos permitamos o desespero. Jesus está no leme. Cientes disso, burilemos a nós mesmos. Nos renovemos em Jesus. Ainda mesmo que o mal habite em nós, trabalhemos proficuamente para erradicá-lo. Porque no mundo de regeneração, a preocupação é em acertarmos. E nós estávamos errando deliberadamente. Que comece esse novo momento. Que cada um comece em si a retirar o joio. Que cada um busque acertar. Aproveitemos o tempo. Mergulhemos em nós para que sejamos um homem novo. Como não percebermos ou sentirmos a angústia, o medo, a dor? Porque nós caminhamos divorciado com a vivência dos ensinos. Somos agora ovelhas, onde a sombra por nós se abateu, e nós não sentimos contato com o pastor. E no meio da sombra nos confundimos. Vozes outras, timbres outros, no momento do desespero se parecem parecer com aquele que nos foi trazido por Deus nosso Pai. Asserenai, porque fomos nós que mergulhamos nas sombras, mas não existe sombra tão densa que o raio de amor de Deus não nos busque, não nos toque. Asserenemo-nos. Jesus está no comando, nos conhece. Não nos permitamos o desespero, nem acompanhemos quem já se encontra perdidos. O Cristo está no leme e não ancorará essa nau em outro lugar que não seja no porto seguro de Deus nosso Pai. A nós só basta revisar o texto em vivência do Evangelho em nossos atos. E se porventuras nos depararmos com uma grande distância, não nos desesperemos. Os milênios são os somatórios dos segundos e os quilômetros a junção dos centímetros. Desloca-te hoje, sai do teu ponto de comodidade, de conforto e também de erros. E se desloque em direção ao próximo. O próximo é o portal, mas para que tu te relacione com ele, precisa ser um novo ser. Então, busca o Evangelho em ti e saia como a primavera, com tanta intensidade de cor, que nos esquecemos do inverno, ainda que ele tenha sido intenso e profundo. Mas o aroma e a cor, o chilrear dos pássaros e as declarações de amor, não nos permite mais vê-lo, porque novos em Cristo já somos. Muita paz para todos. Vamos nos preparar para o passe. Irmãos queridos, eis que nesse instante precisamos de uma abstração maior, para que os benfeitores espirituais
que já se encontram em nossos lares, a condição de servos fiéis, legítimos, aos ideais divinos, e nós possamos receber toda essa influência benéfica, a condição de fermento, levedando toda a massa, a respiração pausada, a abstração ao meio, e o coração como sede dos sentimentos, a buscarmos esse encontro com Deus. Senhor, também nós, aqui nesse instante, trazemos angústias e dores, lamúrias e pesares. Sabemos que são muitas vozes a clamar o teu nome, mas humildemente queríamos te pedir, acolhei as nossas súplicas. Um raio do teu olhar ser-nos-á suficiente. Uma gota da tua misericórdia modifica e extirpa as sombras da terra. Ó Jesus, tu que faz a catarse com Deus nosso Pai, dá-nos a certeza que teu amparo nesse instante nos envolve e que logo mais, renovados em ti, voltaremos a caminhar em paz. Que tua doce luz nos ilumine, que assim seja.